Nas estações, sua presença dentro do coração. Suave do que a brisa da manhã, nascer do sol. Do mar e o cobertor do céu azul, inspira a cantar, Deus Espírito Santo, tudo para mim, amor da minha vida. Santo, Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, amor da minha vida. Boa noite, né? Deus Espírito Santo, esse hino é lindo, o meu irmão amado, Fabiano Leviton, pregador da Palavra de Deus, profissional da área de educação física, foi meu personal trainer. Muito obrigado, Fabiano, por esse hino tão bonito que Deus inspirou para você e você colocou, né, para as pessoas ouvirem e dos seus corações. Eu quero deixar aqui uma palavrinha rápida. Vamos ver aqui em Lucas. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha, a rocha firme. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, se você quer edificar a sua vida no Senhor, tem que fazer a vontade dele, o que está na sua palavra, está aqui no livro da vida. Então, quando vier o ímpeto e as ondas vierem as águas, vai bater, ela não vai chacoalhar. Assim é a nossa vida. Se você está realmente convertido à palavra de Deus, a Jesus Cristo, e você está no problema lá que as pessoas falam, estou no fundo do poço, um problema horrendo na minha vida, eu estou desesperado, mas você está firme, você não se abala, porque você tem confiança naquele que você serve, e você sabe que a sua casa foi construída, quer dizer, a sua vida foi construída sobre os alicerces, sobre essa palavra de Deus. Você confia em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Fé é certeza das coisas que se esperam, mas você não vê. Não é? Então, a mesma coisa. Você já viu Jesus? Não, eu não convivi na época dele, mas você sabe que ele existe. E você crê nele, sabe por quê? Você crê pela fé. Pela fé você crê em Jesus. E eu vejo Jesus na minha vida, a ação dele na minha vida. E é impossível de um dia eu vê-lo, ele passar, ou ele se manifestar, teofania, né? A manifestação de Deus diante de mim, não é impossível, eu creio. E não é por merecimento, não, ele pode fazer isso com o que ele quiser e necessidade que ele quiser. Então você deve, na tua vida, estar alicerçado sobre a palavra de Deus. Mas também você, às vezes, diz que crê na palavra de Deus, você é um servo, você congrega numa igreja, você é um crente em Jesus Cristo,
mas você não tem fé, você fica triste, você se abala, você se desespera com os seus problemas. Então você está construindo em cima de um monte de areia, porque quando vem as ondas, elas se abalam e se desmoronam. Mas se você for um servo fiel de Deus, estiver firme, eu já passei por tantas coisas. A minha casa construída sobre o alicerce, sobre a palavra de Deus. E eu suportei. É igual palmeira, ela balança, mas o vento não derruba. Então o seu coração pode ficar balançado, o seu coração pode ficar triste, mas ela não vai cair. A sua vida não vai se desmoronar por causa de problemas. E todo mundo, Jesus, sempre digo isso, Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não disse que nós iríamos ter vida boa, sendo servo, conforme alguns pregam por aí. Vem para cá, para Jesus, você vai ter dinheiro, vai ter carro, vai ter mansão, você vai viver uma vida boa. É mentira. Você pode ter tudo isso, se Deus quiser, te dar e você crê. Mas você não tem que procurar Deus porque você quer riquezas, material, prosperidade, né? Muitos até ficam realmente próximos. Quem prega a prosperidade fica próximo. Eles e as famílias deles. Mas você, o crente que está lá, coitado, isso aí sofre e não vai ter nada, porque já era. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem que estar alicerçado na rocha. E essa rocha é Jesus. Jesus é a nossa rocha, né? Então, se você quer ter uma vida firme com Deus, uma vida de consagração, uma vida de fé, uma vida sem temor. Temor nós podemos ter, mas não desespero. Não desespero. Ah, porque a situação está assim, a situação está... Não vai ter problema nenhum, porque Deus vai te livrar de todas as situações. Aí está envolvendo tudo, a situação financeira, amorosa, casamento, doença, né? Um dia, cada um de nós vamos ter que sair daqui, de uma maneira ou outra, de qualquer tipo de morte. Uns podem infartar, outros podem ser atropelados, outros podem ter um câncer, podem ter um infarto. Nós vamos sair. Sabe por quê? Porque eu vivo, mas eu vivo para sempre. O que é viver para sempre? É você crer que Jesus é o autor e consumador da fé, é o único caminho que leva o homem ao céu, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele outorgou direito a ninguém de dizer também que é um caminho. Então não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então se você crê na palavra de Deus, crê que Jesus é o caminho, aí você vai ter uma vida eterna. Vai passar desse corpinho, esse corpinho será entregue ao pó, né? O pó veio do pó, ao pó voltará. Mas a nossa alma vai para Deus, nós vamos viver eternamente. Esse corpinho, um dia, a Bíblia diz que quem estiver morto, né? Quem estiver morto no dia do arrebatamento, que Jesus vier buscar a sua igreja remida, esse corpo vai ser novamente reunido, vai se transformar num corpo incorruptível, e nós, crentes, que é aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, não são os evangélicos, eu estou dizendo crentes em Jesus Cristo, ele também será transformado e juntamente, simultaneamente, subirão e encontrarão com Jesus nas nuvens, para viver com Jesus no paraíso. Então, há sim a eternidade. Tem até um corinho antigo. Há além do pó uma eternidade para se viver. Diga-me onde vais passá-la, responda-me que eu quero saber. Essa eternidade você tem que escolher agora. Não tem conversa mole. Não tem papinho que você vai... tem outro caminho para você poder chegar ao céu. Não tem não. Dá licença, tomar um cafezinho. Todos os caminhos levam a Deus. Eu até concordo que todos os caminhos levam a Deus. Um dos caminhos para a salvação e outro caminho para a perdição eterna, para a morte eterna. O único caminho que leva o crente, o pecador ao céu é através do arrependimento, através de Jesus Cristo, não tem outro.
Então não adianta inventar que tem um subterfúgio, tem uma ideinha, que não sei o quê e tal. Jesus não precisa de ajuda de ninguém, porque ele é único, onipotente, onisciente e onipresente. Ele é Deus. Jesus é Deus. Então não precisa de ajuda de ninguém. Não vai ter ninguém na face da terra que morreu, está enterrado, que vai fazer nada por você. Se foi crente em Jesus Cristo, está no céu, também não sabe o que está se passando aqui, não sabe que você existe porque estão lá. Eles não estão inconscientes, eles estão conhecendo, todos que são salvos estão no céu. Conhece? Porque ninguém vai chegar lá igual um David Lloyd, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, quem é isso? Não, você vai conhecer. Aquela passagem que Jesus disse, do rico com Lázaro, aquele homem, né, de rua, mendigo, pobre que vivia das migalhas de um prato de comida, de uma refeição, de um pão, de uma fruta do rico. Um dia ambos morreram, de épocas diferentes, por certo. O rico foi para o inferno e o Lázaro para o céu. Porque o rico vai para o inferno? Não, o pobre vai para o inferno e o rico também vai para o céu. Mas o único jeito do pobre para o céu é aceitar Jesus e o rico também. Só que aquele rico, ele não aceitou a palavra de Deus, não aceitava Jesus, né? Jesus não tinha. Então ele não aceitava. Então ele não foi para o céu, ele foi para o inferno. Só que tem um problema, lá do inferno, eles veem quem está no céu. E quem está no céu não vê. E conhece. Ele conheceu Lázaro e conheceu Abraão. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe, aponta o seu dedo, bota na minha língua aqui uma sede imensa e tal, calor imenso, é um sentido espiritual. E peça que vá ele, alguém lá na terra, lá para falar com meus parentes, para aceitarem, para não vir para esse lugar. E Abraão falou, não, lá tem Moisés, os profetas, lá tem os pregadores, lá tem as pessoas que ficam enchendo a tua cabeça, que você acha que está enchendo a tua cabeça com essas palavrinhas que eu estou dando agora. Mas que saco, para ver o Paulo falar desse negócio novamente. Eu já tenho a minha religião. Eu não estou falando de religião. Eu não tenho religião, mas eu estou numa igreja onde eu sirvo a Deus. Mas religião não salva ninguém. Religião tem muitas. Todas as religiões levam a Deus, levam não. Só quem leva a Deus é Jesus Cristo. Se a sua religião, ela só crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador, é Ele. Não adianta inventar mais nada. A mãe de Jesus, Maria, ela está salva. Mas ela não está vendo nada aqui, não está intercedendo por você. Meu filho, Paulo está pedindo por nada disso, porque ele é que morreu na cruz. E ela, para ser salva, ela teve que acreditar que aquele filho que ela teve era a obra do Espírito Santo e é o Salvador do mundo. Se ela não cresce, também não tinha. O Judas foi para o inferno. Por quê? Porque Judas cometeu um crime, entregou Jesus, fez a traição. Aí ele foi para o inferno por causa disso? Não, porque ele não se arrependeu, não pediu perdão a Deus, a Jesus. Se ele tivesse pedido perdão a Jesus, Jesus ia perdoar, Jesus ia para a cruz, ia salvar todo mundo na cruz do Calvário, não ia mudar a história, e ele seria salvo. Ele não foi, ele teve remorso. Então, ele foi devolver o dinheiro da corrupção. Os caras falaram, agora já era. Vai lá e bota lá no templo. Lá ninguém aceitou. Então ele ficou desesperado e acabou se matando, né? Literalmente. Então, quero dizer para você isso, o único caminho é Jesus Cristo, né? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Construa a tua vida espiritual, a tua casa, entre aspas, espiritual, na rocha firme, que é Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Porque se você construir, tem pincelada, pintadinha de Jesus, mas Jesus não faz parte centralização, o centralizador daquela religião, não adianta. Pode falar de Jesus, Jesus é bom, porque nós amamos Jesus. E tu faz a vontade dele, tu crê na Bíblia, tu faz o que a Bíblia te orienta, ou você inventa outras coisas. O único evangelho que é segundo, não é segundo. O único evangelho é primeiro a Jesus, depois primeiro a Jesus. Primeiro, não tem evangelho segundo ao Paulo, segundo ao João, segundo ao fulano. Não existe isso. O camarada pegar uns trechos do evangelho, inventar as historinhas dele, né? Porque isso aí o outro lá que gosta, né, de fazer isso para dizer mentira para as pessoas. E as pessoas se desvirtuar. Morreu, era bonzinho. Ele cria em Deus. Não adianta você fazer mais nada depois da morte. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de cada um. Eu, depois da minha morte, eu vou ser o que eu sou agora, o que eu aceitei. Jesus Cristo como Salvador.
depois do meu último suspiro, eu sou pecador, vou morrer pecador, arrependido. Você tem que se arrepender todo dia e Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Porque até hoje na pregação na minha igreja, o pastor Leonardo estava pregando sobre o perdão, e ele falou sobre, às vezes você pede perdão, será que Deus me perdoa? Perdoa. Deus perdoa quantas vezes? Ele até citou 70 vezes 7. Poxa, isso é um número do infinito, praticamente. Ninguém vai ir de contra você, fazer quase 500 vezes, 490. É para dizer que você tem que perdoar. E Deus perdoa. Deus te perdoa. Agora, não é você assim, eu vou pecar, fazer uma coisinha, depois eu peço perdão a Deus, que Deus vai me perdoar. Não é isso, não. É o pecado iminente, pecado de como nós nascemos pecadores. E a gente peca no olhar, a gente peca numa palavra, a gente peca no pensamento, num julgamento. Não é? Quantas vezes eu faço isso, julgamento das pessoas, sei lá, aí não é nada daquilo, mas eu estou julgando. Aí o Senhor, me perdoe porque eu fiz isso. E Deus vai te perdoar. Senhor, será que o Senhor me perdoa? Deus, fica calmo, eu já te perdoei, já esqueci os teus pecados. Deus perdoa. Olha só que maravilha, você tem um Deus que é perdoador, mais importante, salvador da sua alma, para você eternamente morar com Ele, todos os remidos de Deus. Remidos é o quê? Aqueles que aceitaram e que fizeram, construir a sua vida na rocha firme. Você vai ter essa vida. Então eu quero deixar essa palavra para você, que o Deus Espírito Santo, que é como esse hino que o Fabiano Leviton, quem quiser bota lá no YouTube, no Instagram, tem o canal dele, Fabiano Leviton, tem hinos lindos. Esse aqui é um dos que eu gosto muito, Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Amor da minha vida, ó Deus Espírito Santo. Amém, amém. O Espírito Santo, Deus mandou seu Filho, Deus se fez carne, né? Coabitou, tabernaculou conosco aqui na terra, Jesus, através de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E Jesus morreu e falou assim, não fique triste, eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimentos, te ama, sabe? Ele te ama, ele chora por você, ele quer estar sempre com os braços abertos, sempre querendo te abraçar e te afagar. Então, o caminho é construir tua vida na rocha firme, que é Jesus, aceitá-lo como único e eterno Salvador e vida eterna. Privilégio de crente? Não, privilégio do verdadeiro cristão que só serve a Deus, em nome de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, muito importante também, não mais importante do que eu falei. Um beijo no teu coração, Jesus te ama e eu também. Amém, amém. Feliz semana para você, Deus te abençoe e te guarde.